A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Eduardo Araújo e mais uma vez estamos aqui trazendo uma mensagem de Deus para você. Ao fundo, você está vendo um vídeo de um lugar chamado Davasa, conhecido como a Porta do Inferno. Este lugar se encontra na Rússia. Há praticamente 40 anos, estas chamas ardem continuamente. O fogo nunca cessa, desde que se iniciou, aproximadamente 40 anos, até o dia de hoje. Este lugar arde continuamente. Jesus também nos faz referência a um lugar a sudoeste de Jerusalém, onde o fogo ardia continuamente. Na verdade, este lugar era um incinerador, onde lixo era jogado, e ali o seu fogo queimava constantemente. Porém, com o passar do tempo, alguns corpos de pessoas eram lançados sobre aquele lugar, e muitos corpos queimavam constantemente nas labaredas que ali haviam. Porém, havia algo também muito interessante. Os corpos que eram lançados ali e não caíam meio a chamas. Ali, com o passar do tempo, começavam a surgir vermes naqueles corpos, e aqueles bichos iam consumindo os corpos em decomposição, constantemente, dia após dia, e nunca terminava. Na verdade, querido, tanto este lugar da Rússia, como o lugar sudoeste de Jerusalém, servem para exemplificar um lugar de dor, um lugar de tormento, um lugar de punição, um lugar onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Mas segundo a palavra de Deus, haveria um lugar, não apenas um lugar terreno, mas um lugar na eternidade, onde haveria chamas para punir aquele que não aceitou a palavra, aquele que não teve um encontro com Deus. Haveria um lugar eterno de punição. A mensagem de hoje, querido, ela tem por tema: o inferno é real. Está baseada em Lucas 16, versículos 19 ao 31. Começar pelo versículo 19, a palavra nos diz que havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho feniço. E também nos diz a palavra de Deus, neste mesmo capítulo, que na porta deste homem havia um mendigo com o nome de Lázaro. E ambos morreram. E um certo dia, aquele rico, ele se encontra em um lugar de tormento, e ao olhar para cima, ele vê ao longe aquele mendigo que outrora jazia em sua porta. Este mendigo, ele estava ao lado de Abraão. E no Hades, onde o homem rico se encontrava, era um lugar de tormento, um lugar de dor, um lugar de chamas ardentes que lhe queimava todo o seu corpo. E aquele homem, ele olha para Abraão e ele faz um clamor a Abraão. Ele diz: Pai Abraão, eu estou aqui neste lugar de tormento e Lázaro está aí contigo. Eu peço-te, meu Pai, que mande que Lázaro molhe o seu dedo na água e toque minha língua para que eu me refresque e tenha alívio em todo este meu sofrimento. Podemos perceber daí, querido, que na eternidade há dois lugares diferentes. Embora muitos digam que esta passagem trata-se apenas de uma parábola, mas a verdade é que não é, porque ela faz referência ao pai Abraão, ao passo que uma parábola é uma história apenas fictícia para ilustrar algo na Bíblia Sagrada. Mas voltando à passagem com a nós lemos, nós vemos que haviam dois lugares diferentes, um lugar de paz, um lugar de gozo, um lugar de alegria, que era conhecido como o seio de Abraão, aonde Lázaro, aquele mendigo, se encontrava. Mas havia um outro lugar, um lugar de dor, de sofrimento, aonde estava o homem rico. Veja, querido, que embora muitas pessoas digam que não existe o inferno, que está em ilusão, nós vemos nesta passagem de Lázaro e o rico, que há dois lugares diferentes. Então, queridos, se há lugares diferentes na eternidade,
Nós devemos, enquanto estamos neste mundo, enquanto vivemos sobre a face da terra, nós devemos analisar de que maneira nós temos vivido. Se nós temos vivido semelhante àquele homem rico, sem nos preocuparmos com a palavra de Deus, sem nos preocuparmos com aquilo que o Senhor tem falado para nós, porque o Senhor tem falado ao seu povo, o Senhor tem falado à humanidade na face da terra. E que Deus, de uma maneira ou de outra, Ele tem se revelado à humanidade. Mas muitas pessoas, semelhante àquele homem rico, preferem viver a sua vida de acordo com a sua própria vontade, a seu bel prazer, desfrutando de tudo que a vida oferece. Essas pessoas, queridos, ela vive tão iludida com seu estilo de vida, que elas não param um momento sequer para pensar em Deus, para pensar na sua palavra, para refletir sobre a sua palavra, esquecendo que um dia elas irão partir deste mundo e irão se encontrar com o Senhor e irão ser julgadas por Ele. Por outro lado, querido, nós vemos nessa história um homem que sofreu, um homem que teve uma vida difícil, porém, quando ele partiu deste mundo, ele foi para um lugar de gozo, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade. Ao lado de Abraão, ao lado daqueles que creram em Deus, que aceitaram a verdade. E foi para isso que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, para que eu e você nunca sejamos lançados neste lugar de tormento como aquele homem rico. Foi para um lugar de chamas, um lugar de tortura, um lugar de dor, de ranger de dentes. Foi para isso que o Senhor morreu na cruz. Porém, querido, eu quero te lembrar de uma coisa, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos deu o livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos qual caminho a seguir, se o caminho do bem ou o caminho do mal, o caminho da mentira ou o caminho da verdade. Porque, segundo a palavra de Deus, o que o homem plantar, ele colherá. E Jesus disse que aquele que nesta vida procurar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor a Cristo, salvará. Em outras palavras, aquele que neste mundo viver para Deus, ele herdará o céu. Porém, lamentavelmente, aqueles que não se curvarem à palavra de Deus, aqueles que não se voltarem para o seu Criador, um dia, quando deixar esse mundo, será de forma semelhante àquele homem rico, que pereceu e foi para o lugar de tormento, para o inferno. Quero terminar essa mensagem dizendo para você: o inferno, ele existe. O inferno é real.